Obrigado, governador. Muito rapidamente, vou passar por alguns pontos. Nós estamos trabalhando no planejamento em conjunto com toda a equipe no Plano São Paulo, isso é muito importante, com o Comitê Executivo, com o Centro de Contingência, com a Secretaria de Saúde e todas as regras, pode passar, por favor? Todas as regras que nós vamos estabelecer ou já discutimos, elas vão observar esta premissa fundamental. Saúde e ciência comandam tudo que vai ser feito na educação e sempre, qualquer passo deverá ser autorizado pelo Centro de Contingência, pela Secretaria de Saúde, baseado nas evidências científicas. Pode passar? Nós queremos manter a nossa boa prática. Nós começamos um processo na educação muito importante naquele momento de paralisação gradual. Lembrem-se que nós informamos que os pais teriam uma semana para se organizarem. Da mesma forma, já informamos que o retorno será também gradual, para também observar as boas práticas, mas as boas práticas já iniciadas pelo Estado de São Paulo. E vamos observar as experiências internacionais, pode passar, por favor? Nós temos aqui alguns países já com alguns indicativos, estamos observando, portanto, o retorno gradual e escalonado, quase todos os países estão trabalhando assim. O início pela educação infantil tem variações importantes, nós vamos trabalhar observando a educação infantil de forma especial. O uso do ensino remoto, todos estão trabalhando com o ensino remoto em todos os lugares. Nós já iniciamos, saliento, vou falar no final. Começamos as aulas online na segunda-feira. Redução do número de alunos por turma, quando for o retorno, gradualmente até voltarmos ao normal. Isso será importante por conta do distanciamento. Então, quando ocorrer o retorno, também será gradual. Falarei sobre isso. Critério geográfico é um critério que será observado de acordo com o Centro de Contingência, a Secretaria de Saúde, o Comitê Executivo que está liderado pelo nosso vice-governador Rodrigo Garcia, pelo governador João Dória, que vai estar determinando outros passos, poderá ser considerado. E, lógico, protocolos de higiene que estamos discutindo e vamos construir com o maior nível de detalhe possível. Pode passar. Sempre observando o que o Plano São Paulo trouxe muito rapidamente, 5 pilares, né? Teremos que sempre observar o distanciamento social, a higiene, a sanitização dos ambientes, a comunicação e o monitoramento de tudo isso é importante. Então, estamos alinhados e trabalhando em conjunto na construção do Plano São Paulo na área de educação. Pode passar. Os protocolos serão construídos em conjunto com a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais, já reunimos com eles, com as universidades estaduais, tivemos já 2 reuniões, inclusive com a participação da secretária Patrícia Ellen, em uma delas, e com instituições privadas, logicamente, que já reunimos com a Associação Brasileira de Escolas Particulares, com o Sindicato dos Estabelecimentos, com representantes das universidades particulares e também das universidades municipais, que são importantes no Estado de São Paulo. Pode passar. Liberação gradual no ensino infantil, isso é muito importante. Nós vamos começar certamente pela educação infantil, sempre observando para regiões específicas autorizadas pelo Comitê de Contingência e pela Secretaria de Saúde. Quando houver determinado tipo de liberação, nós poderemos começar então a liberar a educação infantil. E aí, o primeiro grau, atendimento restrito às mães trabalhadoras. Então, se em algum lugar, lá no Plano São Paulo, se tiver a liberação de determinado município para, por exemplo, o comércio retornar, poderá ter o atendimento, mas não a todas as crianças, neste primeiro momento, para ser gradual, para as mães trabalhadoras, por exemplo, isso é fundamental. Seguir os protocolos específicos de proteção para crianças e funcionários. Por exemplo, nós teremos protocolos diferenciados para a educação infantil, porque o distanciamento que nós vamos buscar para as outras etapas não será igual para a educação infantil, porque não é possível você determinar para uma criança, para um bebê, o distanciamento, por exemplo, de 1 metro. Então, teremos protocolos específicos para isso. E a decisão final da liberação caberá ainda às autoridades municipais, especialmente às prefeituras e às secretarias municipais de educação, ouvindo também as secretarias municipais de saúde, porque a educação infantil é com eles. Pode passar. E para o ensino fundamental e médio, e posso dizer que também para o ensino superior, nós estamos trabalhando a volta em forma de rodízios, numa possível liberação, porque dependerá exclusivamente também da decisão do Comitê de Contingência e da Secretaria de Saúde. Nós paramos
quando estas duas áreas nos determinaram que deveríamos parar, e voltaremos também com essa determinação. Então, eventualmente, um possível, na verdade, retorno em julho, não é em junho, desculpa, está errado ali, em julho, serão para regiões específicas e gradual. Algo muito importante, nós não retornaremos com todos os estudantes no mesmo dia. Então, nós teremos rodízios de estudantes. Por quê? Numa sala de aula que tem 35 estudantes, para manter 1 metro de distância, por exemplo, não será possível trabalhar com 30, 35 estudantes. Então, uma parte dos estudantes irão em um dia, outra parte em outro, assim completando o rodízio e continuando com aulas remotas, até que consigamos chegar num nível de liberação total, que certamente será mais para frente, porque a gente precisa manter tanto o rodízio, quanto o distanciamento de mesas e materiais de higiene, por exemplo, que são cuidados que nós estamos trabalhando. Então, esses protocolos ainda estamos fechando em detalhe, serão publicados junto no Plano São Paulo, com todas as instituições, tanto privadas quanto públicas. Pode passar? Aulas online, lembrando que nossas aulas recomeçam. Nós falamos até aqui das atividades presenciais. Aulas online começam no dia 27, com transmissão na TV Educação, com transmissão com a parceria com a TV Univesp, que nos cedeu espaço, com ensino mediado por tecnologia, com o professor tendo um papel fundamental. Estamos concluindo o planejamento, com muitos desafios, certamente, e um aprendizado conjunto em qualquer lugar. Pode passar? Concluo dizendo que nós temos uma programação fixa. Por exemplo, aqui para os anos iniciais nós teremos horários fixos para cada um dos anos, em cada um dos canais. Por exemplo, o primeiro ano dos anos iniciais será sempre da segunda-feira às 7h30 até às 9 horas. E aí mais atividades que a escola poderá enviar. E assim por diante, segundo ano das 9 às 10h30, o terceiro ano das 10h30 às 12h, quarto ano das 14 às 15h30 e o quinto ano das 15h30 às 17h, somente no canal TV Univesp. Nos anos finais, pode passar, e no ensino médio, nós temos também horários definidos para cada uma das séries. Isso é muito importante para dar rotina aos nossos estudantes. Elas estão sendo readaptadas para este momento, mas essas são as rotinas estabelecidas. Lembrando que, pode passar, o último slide, é que nós faremos uma avaliação diagnóstica no retorno, nós teremos um acolhimento muito especial para recuperar o clima escolar, avaliar a saúde, inclusive nesse período gradual. Teremos um planejamento específico para reforço escolar e uma recuperação muito intensa, mesmo para aquele que não pôde assistir, ter acesso às atividades online, terão uma recuperação especial, porque ninguém pode ficar para trás. É isso, governador, muito obrigado. Obrigado, secretário. Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Eu passo a palavra agora para a intervenção do secretário de Governo, vice-governador Rodrigo Garcia, e aí vamos para a saúde e, na sequência, as perguntas. Rodrigo. Acho que apenas para reforçar, governador, que o Plano São Paulo, que é a saída planejada da quarentena onde puder, a partir do centro de contingência, tem entre a sua base, questões que são horizontais. E ao longo desses 2 últimos dias, onde toda a equipe do governo João Dória tem dialogado com o setor produtivo, com as entidades do setor produtivo, uma das grandes preocupações que as entidades mostram é justamente com o planejamento de volta das aulas, porque uma coisa tem a ver com a outra. Na medida em que se retoma uma atividade econômica, se tem a necessidade de que pais e mães possam contar com o sistema público de ensino para que eles tranquilamente possam reassumir as suas atividades. Então, foi uma demanda muito grande nesses 2 dias. O secretário Rocieli apresenta esse plano de maneira muito clara, que a volta é gradual, está se pensando exatamente nisso, prioritariamente aquelas atividades comerciais e aquelas pessoas envolvidas nessas atividades contar com o sistema público. Então, é apenas a demonstração clara do detalhamento dentro do Plano São Paulo no quesito educação. Como também quesito de vigilância sanitária e outros são transversais. E os secretários, cada um escalado pelo governador João Dória para ser o porta-voz do governo, conta então, portanto, com os planos horizontais agora também da educação. E reforçando, governador, o erro ali do slide, o secretário Rocieli já deixou isso claro, que o retorno gradativo é a partir de julho, mostrando todo o planejamento que nós temos, e sem esse retorno gradativo em julho prejudicar o retorno antes, a partir do dia 8 de maio,
a ser definido aqui pelo Centro de Contingência. Então, a educação é um capítulo muito importante, transversal, que impacta todos os setores, né? E o secretário Roscielli, junto com as entidades e principalmente com as autoridades municipais, fazendo essa pactuação, lembrando que o Plano São Paulo tem o objetivo de pactuar governo, setores produtivos e cidadãos em prol do combate ao coronavírus e principalmente à volta da normalidade. Obrigado, vice.